Olá, resolvi fazer esse vídeo pela experiência profissional que eu tenho, né, ligada a projeto de fontes e a parte de manutenção de bancos de baterias em flutuação, seja totalmente carregadas, né? Então, eu sou Marcílio Latini, sou engenheiro eletrônico e resolvi fazer esse vídeo com o objetivo de trazer assim uma ajuda significativa àqueles que já adquiriram e venham adquirir um veículo 100% elétrico, né? Eu fiz aqui um roteiro, né, para eu não me perder e não ficar muito longo, porque a gente tende a falar e gastar muito tempo. Então, gostaria de fazer um vídeo mais curto, mas fica até o final, que tenho certeza que algumas informações vão lhe ajudar, né? Então, este aqui é um veículo elétrico, não dá para a gente perceber, né? A gente consegue perceber só quando abrimos o capô, né? Mas é um veículo maravilhoso por toda a experiência que nós já temos da parte de suspensão, aerodinâmica dos carros, associado a um motor maravilhoso, né? Por que, que o motor elétrico ele é maravilhoso? Porque se a gente fizer uma comparação dos carros a combustão, seja diesel, gasolina, álcool ou gás, por exemplo, um Volkswagen Golf GTI, que são carros que têm bastante desempenho, o torque em quilograma-força por metro é em torno de 35. Note que aqui você tem um veículo, né, que é um Chevrolet Camaro, que é um motor V8, que você consegue em torno de 60 kgfm por metro quadrado, que já é um torque bastante alto, mas é um motor V8, né? Toyota, Hilux e o Jeep com valores mais baixos. Agora, pasmem, olha aqui, o Nissan Leaf, que é um carrinho popular simples, olha o torque dele, já é bastante da ordem de grandeza do Golf GTI. Então, olha esse aqui, esse áudio 66, quer dizer, bem superior ao motor V8. E temos aqui dois carros da Tesla com torque astronômicos, 490 e 1400. Então, essa é uma das principais vantagens, porque o motor elétrico ele tem um rendimento altíssimo, né, superior a 90%, e isso em velocidade zero. Se traduz que você tem um pedal de aceleração com bastante pressão e sem barulho. Muito bom. Então, seguindo aqui a minha sequência de fotos, né, eu coloquei essa foto aqui. Por que eu coloquei essa foto? Para mostrar quem tem um veículo a combustão, essa é uma situação do dia a dia dele. Ele tem dezenas de postos em seu trajeto, seja ele urbano ou interurbano, e ele para num posto de combustível, geralmente a pessoa coloca para abastecer no automático, enquanto isso ele joga um sabão nos vidros, calibra os pneus e 5 a 10 minutos você abasteceu. Essa é uma cena. E tem um detalhe importante aqui que eu tenho que falar, porque é importante. O tanque de combustível, se ele não sofrer nenhum dano estrutural, durante toda a vida útil do veículo, ele permite ser abastecido, ele não tem limitação quanto a isso. É o que não acontece com as baterias, não é bateria de carro, não é qualquer bateria, nós vamos ver isso. Vejam que as baterias dos carros comuns, esse carro aqui, ele tem uma bateria que é usada somente para dar partida, é usada no intervalo de menos de alguns segundos, 10, 15 segundos só para dar partida no motor. Depois que ela dá partida, o alternador volta a carga que ela gastou para dar partida, o alternador já repõe, o alternador mantém ela sempre carregada, que nós chamamos em flutuação, é bateria carregadinha. Note que mesmo assim, as baterias desses veículos, num prazo de 3 a 5 anos, precisam ser trocadas, porque elas perdem a capacidade de armazenar e fornecer energia sob a forma de corrente elétrica. Então, para você que tem um carro elétrico, essa é a forma ideal. Se você tiver em casa ou no seu ambiente de trabalho, uma possibilidade de carregar o veículo. Por que, que essa forma é ideal? Então nós vamos falar agora aqui no tipo de carregadores, que nós vamos entrar aqui nesse aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui. Tipo de carregadores, variam, né? Geralmente o carregador que você tem em casa são carregadores de baixa potência. Diferente dos carregadores que você tem naqueles postos interurbanos, que são postos rápidos, que você chega a carregar um carro em meia hora. Então, o que acontece? O que varia entre eles? O que você tem que saber sobre isso? Esse tipo de carregamento aqui, que você faz, ele é maravilhoso, porque você carrega o teu veículo numa carga lenta. Segundo os engenheiros que são especialistas em baterias, eles falam que o ideal para você prolongar a vida útil da bateria é que você carregue
o carro com em torno de 10% da carga. Vamos dar um exemplo numérico. Se o teu conjunto de bateria fornece 400 amperes por hora, significa que você deve carregar com uma fonte que vai fornecer em torno de 40 amperes. Porque se a bateria estiver totalmente descarregada, ao término de 10 horas, 40 vezes 10, 400, você carregou a bateria toda. Essa é a forma ideal, né? Por que eu estou falando que essa forma é ideal? Porque você vai deparar ao longo da sua vida com carregadores, né? Tipo 1, que é esse que eu te falei, de baixa potência, carga lenta. Esse é o intermediário e esse é o super rápido. Essa aqui carrega em torno de 5 a 10 horas, que é o ideal. Essa aqui em torno de 2 horas e essa aqui em torno de meia hora carregando. Veja bem que situação interessante. Se o teu conjunto de baterias ele consegue fornecer para o teu carro, né? Se o teu conjunto de baterias consegue fornecer para o teu carro, aqui está o conjunto de baterias, né? Uma corrente de 400 amperes, né? 400 amperes. Então você, quando está numa situação que você precisa fazer uma carga rápida e você conecta seu carro num tipo 3, para ele carregar o carro em 1 hora, ele teria que fornecer para o teu conjunto de bateria 400 amperes. É uma corrente bastante elevada. E se você quer carregar em meia hora, você vai ter que fornecer uma corrente em torno de 800 amperes, que é uma corrente extremamente alta. Como se faz isso numa bateria? O que é um carregador? O carregador ele fornece, por exemplo, se a bateria é de 12 volts, ele fornece uma tensão acima, né? Porque ele quer carregar, ele fornece uma tensão acima, em torno de 13,814 volts, que essa tensão acima força a bateria a receber elétrons, força a parte dos íons de lítio a acumularem elétrons. Mas quando você quer dar uma carga muito rápida, uma bateria de 400 que você vai injetar 800 amperes para carregar em meia hora, né? Que seria esta situação aqui, do tipo 3, você precisa fornecer 800 amperes. Como se faz isso? Elevando a tensão que você aplica no banco de bateria, que pode chegar da ordem de centenas de volts, 700, 800 volts. É uma condição forte, que a bateria sofre um estresse eletroquímico muito forte, tanto é que ela tem dispositivo, mecanismo de arrefecimento, de ventilação eficientes e potentes, que inclui ventilação e até refrigeração à água. Então é uma coisa comum encontrarmos em bateria. Por que eu estou falando isso? Que esse tipo ele deve ser evitado? Porque ele reduz a vida útil da bateria e ele pode ocasionar, isso já ocorreu em importantes montadoras americanas, quem divulga e acompanha esse mundo dos carros elétricos sabe disso, que ocorreram explosões. Então, o que difere você ter um carro elétrico deste aqui? Este tanque de combustível, se ele não sofrer nenhum dano estrutural durante a vida útil do veículo, ele pode ser abastecido quantas vezes forem necessárias. Diferentemente deste conjunto aqui de baterias, como acontece na bateria do celular, né? Como acontece na bateria dos nossos celulares, na bateria dos carros comuns. Ele tem 3.000 ciclos de carga e descarga, ou seja, 3.000 ciclos que a bateria absorve energia elétrica e fornece energia elétrica para o motor. Então ele tem 3.000. Vamos fazer uma conta simples para facilitar. Se você tem um carregador deste aqui e você procura manter seu carro, andar com o carro sempre carregado, que é a melhor situação para quem usa celular e carro elétrico, você não gostaria de ficar sem celular durante o dia. Só que o celular você tem a possibilidade de carregar no carro e no trabalho. Geralmente o carro você não tem. Então, se você tem essa situação e você chega todos os dias em casa e conecta, e ele vai sofrer uma carga lenta, de manhã quando você acorda o teu veículo está carregado, possivelmente com 100%. Vamos fazer umas contas simples para entender esses 3.000 ciclos de carga e descarga que os fabricantes nos informam.
no final de 30 dias, você deu 30 ciclos de carga e descarga, porque você carregou à noite e usou o carro, descarregou do dia. Chegou em casa, carregou, descarregou. Então, isso, 30, vamos botar 30, um por dia, 30 dias, 30 ciclos por mês. É uma conta assim aproximada. É claro que na realidade nem sempre deve ser assim, mas só para a gente entender uma linha de raciocínio. E vamos supor que o ano tenha 10 meses para a gente descontar erros e outras coisas. Então 30 vezes 10 dariam 30 vezes 10, 300. Então em um ano você vai carregar 300 vezes a sua bateria. Ao término de 10 anos você teria carregado 3.000. Note que é o que os fabricantes nos fornecem, nos informam. A garantia dos fabricantes da sua parte de bateria, ela é em torno de 8 anos. Você vê que nós fizemos a conta, chegamos a 10. Procure ler como é a condição de garantia das baterias. A bateria do carro elétrico era composta de pilhas semelhantes a essas, né? Que são agrupadas em série e em paralelo, de forma a se obter as tensões, a potência necessária para operar um motor. O motor precisa de tensão correta e corrente adequada para ele poder funcionar corretamente. Então são centenas e milhares de células como essa que são agrupadas, formam esses pack aqui, esses conjuntos de bateria. Raciocina comigo no raciocínio lógico. Observe que a garantia do teu fabricante, ele nunca vai te trocar o banco inteiro. Ele vai te trocar possivelmente um ou outro banco que está em situação pior. Mas raciocina comigo. Se ao término de 3.000 todas as baterias degradaram, não adianta muito você colocar um banco, um packzinho novo, porque você não vai voltar à autonomia do seu carro. Então é uma coisa assim bastante crítica essa parte da vida útil das baterias do carro. Então é uma coisa que você tem que até chamar a atenção, que note que no meu roteiro eu coloquei lá um itemzinho chamado venda. Então se o teu carro tem uma garantia de 8 anos, você não deve deixar para se desfazer dele quando você estiver próximo a esse período. Por quê? Porque você pode, para vender, alguém vai te depreciar como se fosse ter que trocar o banco. E um banco de bateria, nós sabemos que dependendo da potência e do tipo de carro, varia da ordem de 20 até 50 mil reais, da ordem de grandeza desses valores. Então, é bastante você ficar atento sobre isso. Agora, vamos falar aqui do dia a dia das pessoas, né? Se você não tem, né? Ou se você não tem um posto de carga em casa, você vai ter que encarar situações como essa. O que acontece nesses postos? Geralmente esse aqui é um carregador. Geralmente, como é um local mais simples, ele tem um carregador, ou seja, ele é um tipo 1 ou tipo 2. Onde eu moro aqui perto tem um que é tipo 2. Então levaria em torno de 2 horas para carregar o veículo. E o que acontece nessas situações, né? Você pode chegar num posto desse e todas as tomadas, né, final de tarde, por exemplo, antes de você ir para casa, você vai carregar. Você passa num posto, ou se estiver associado a um shopping, alguma coisa, você vai fazer jantar fora, alguma coisa, tomar um café e deixa carregando. Mas pode acontecer que você chegue nesse lugar e todas essas tomadas estejam ocupadas. Isso é uma coisa que você tem que incluir na sua rotina se você tem um carro elétrico. E lembrando que esses aqui são os mais rápidos, mas degradam bastante a bateria. Então, nós já temos aqui informações dos aspectos importantes do carro. E uma situação que eu chamo a atenção é que você não deve andar com o seu veículo elétrico com autonomia da bateria abaixo de 40%, 30%, você sai de casa, eu tenho 20%, mas eu gasto 10% de bateria para ir trabalhar e voltar. Porque você pode, ao retornar para casa num horário noturno, encontrar uma situação de engarrafamento, um caos que aconteceu, e você ficar preso aqui, você não vai querer desligar totalmente o carro, por questões de segurança e conforto. Você não vai desligar o ar-condicionado, vai ter que abrir os vidros. Então nessa hora você já vai começar, tem certeza, com o celular, ver se tem algum posto de recarga próximo para você tentar fugir, que nem sempre é possível. Então, quem tem veículo elétrico, ideal é que ele ande sempre com a autonomia boa da bateria, pelo menos de 60%,
para ele não correr o risco de passar por uma situação como essa. Lembrando que o motor elétrico ele é tão eficiente que isso aqui é para ter uma comparação. Olha o motor de Fusca, como é pequenininho, né? Lembrando que o motor elétrico, né, ele é relativamente pequeno. Esse aqui deve ser um motor de corrente alternada. Note que tem aqui uma outra peça parecida com o motor, mas essa peça aqui, quase tão grande quanto, é um inversor, porque esse motor funciona com corrente alternada. A bateria fornece corrente contínua. O inversor ele transforma a corrente contínua em corrente alternada. Mas a maioria dos carros assim, mais simples usam motores DC. Tem uma série de facilidades. Então, olha a comparação de um veículo, do motor elétrico, esse aqui, com o motor a combustão. E nota que esse motor, com uma quantidade enorme de peças móveis, eixo biela, pistão, casquilho, anel de segmento, bomba de óleo, anel de coletor de admissão, coletor de descarga, alternador, eixo virabrequim, corrente, correia dentada, cabeçote, uma opção de válvula de admissão, válvula de descarga. Note que esses conjuntos funcionam durante 30, 40 anos, se forem bem mantidos, funcionam por muito tempo. Então, imagina esse aqui, que é um motor elétrico que não tem nada, tem uma carcaça, um eixo, 2 rolamentos, um indutor induzido. Acabou o motor elétrico. E é mais potente do que esse. Então, realmente, ele é maravilhoso. E uma coisa que eu chamo bastante atenção é para você que pretende fazer uma viagem, né, interurbana, geralmente se você for para o Rio ou São Paulo, não sei se tem 2 ou 3 postos ao longo da estrada, eu não sei direito. Mas você tem que se preparar para você chegar num local de carregar e você não ter uma tomada disponível. Então significa que você vai ter que aguardar um tempo maior. E se você tiver que fazer uma carga, que geralmente quando você está viajando, você não vai botar num carregador tipo 2, que vai ficar 2 horas para carregar. Tampouco esse aqui. Você vai querer usar um desse aqui. Então lembrando que nesse aqui é conveniente que, pelo tempo, né, que é meia hora, mas é conveniente que todos saiam do carro. É uma questão de segurança que é boa, sempre. Assim como nos veículos a gás também se recomenda que se saiam do carro. E as boas notícias que eu tenho para dar, né? É esse aqui, ó. Essa aqui. Veja bem esse aqui. Não, essa aqui. Não, não é. Essa aqui, ó. Nós teremos já muitos postos, né? Pega o telhado do posto e botam painéis solares. Então você tem aqui um carro 100% elétrico carregado numa fonte de energia que não vai poluir nada. Aí as pessoas mais puristas, né? Ah, mas quando for descartar o painel solar, que tem uma vida útil de 25 anos, está arriscado você a poluir o ambiente. Sim, tudo isso temos que levar em consideração. Mas, nos detendo mais ao carro elétrico, você carregando de uma fonte limpa, ele se torna um veículo 100% limpo enquanto for carregado aqui. E olha agora que maravilha, porque a eletrônica ela evolui, né? A eletrônica evolui. Então veja bem que situação. Os carros, né? Isso já existe. Carros e ônibus, né, vão passar a ter painéis solares incorporados à lataria. São painéis que eles chamam orgânicos, né? Que eles são incorporados ao capô e ao teto, né? E a parte aqui de trás dos carros. Enquanto você estiver viajando num dia ensolarado ou estacionar seu carro em um dia ensolarado, tem grande chance de você, ao retornar, a tua bateria está praticamente carregada, né? Então, são coisas assim, maravilhas da engenharia. Então, estou chegando assim ao final do meu vídeo. Espero que você tenha gostado, espero não ter assustado ninguém. O objetivo final do meu vídeo é chamar a atenção que para você que tem um veículo elétrico, você tem que se programar quanto à carga das baterias, porque não é tão simples você, com um veículo elétrico, passar num posto de combustível e encher o tanque em 5 a 10 minutos. Então, é algo que tem que ser mais pensado. Se você tem um carro elétrico e tem um carregador domiciliar, maravilha, você está muito bem. Mas se você não tem e precisa recorrer a postos externos, procure se programar para você não ficar horas esperando que isso venha assim tirar como se fosse o brilho de ter o carro elétrico. Então é só isso. Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos.